Há alguns anos, quando morava em Belo Horizonte, vivenciei uma noite que jamais esquecerei. Era um daqueles dias em que o céu se fecha numa imensidão escura, como se o próprio universo estivesse prestes a revelar seus segredos mais sombrios. A madrugada começou com uma ligação inesperada. Meu irmão, com voz trêmula e preocupada, informou que nossa mãe estava gravemente doente e fora levada às pressas para o hospital. Os problemas cardíacos dela sempre foram uma fonte constante de apreensão para nossa família. Sem hesitar, deixei minha casa e corri para a rodoviária. A única coisa em minha mente era chegar a Belo Horizonte o mais rápido possível. Comprei o bilhete para o próximo ônibus disponível, agendado para partir às 3h30 da manhã. O ambiente na rodoviária era gélido e silencioso, como se o próprio edifício estivesse à espera de algo terrível prestes a acontecer. Enquanto aguardava, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se o próprio destino estivesse sussurrando segredos macabros ao meu ouvido. Ao adentrar o ônibus, fui recebido por uma visão perturbadora. Estava completamente vazio. Nenhum passageiro além de mim, nenhum ruído além do silêncio sepulcral. Uma sensação de inquietude se apoderou de mim, mas atribuí isso ao nervosismo pela situação da minha mãe. Decidi tentar dormir para passar o tempo da viagem. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, fui tomado por uma sensação de desconforto crescente, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis e malignos. Quando finalmente adormeci, mergulhei num pesadelo vívido e aterrorizante. Era como se minha mente estivesse sendo invadida por visões macabras e vozes sussurrantes. Acordei sobressaltado, mas algo estava errado. O ônibus estava em movimento, mas não havia nenhum som além do vento sibilante e do rangido mecânico da máquina. A escuridão lá fora parecia mais densa do que o habitual, como se estivéssemos cruzando para uma dimensão paralela onde as leis da natureza não se aplicavam mais. Olhei ao redor e percebi que estava completamente sozinho. Todos os outros assentos estavam vazios, como se nunca tivessem sido ocupados. Uma sensação de isolamento e desamparo se apoderou de mim, fazendo meu coração acelerar descontroladamente. Tentei manter a calma, convencendo-me de que tudo não passava de uma sequência de eventos bizarros e desconexos. Mas então, um som ecoou pelo ônibus, um assobio melancólico e perturbador que parecia ecoar das entranhas do próprio inferno. Olhei na direção do som e vi uma figura sombria entre os assentos, com os olhos fixos em mim. O assobio continuava, cada vez mais alto e agudo, perfurando minha mente como uma lâmina afiada. O rosto do indivíduo estava oculto nas sombras, mas sua presença era avassaladora. O medo começou a se insinuar em meu peito, alimentado pela falta de resposta às perguntas que fervilhavam em minha mente. Quem era aquele estranho? O que ele queria de mim? Por que o ônibus estava vazio, como se fosse uma embarcação fantasma navegando pelas estradas noturnas? Tentei me aproximar, mas a cada passo que dava, a figura parecia se distanciar, como se fosse uma ilusão se desfazendo diante dos meus olhos. Uma sensação de impotência e terror me envolveu enquanto o assobio continuava, ecoando pelo interior do ônibus como um cântico fúnebre. Decidi confrontar o estranho, exigindo respostas para minhas perguntas. Mas quando me aproximei, ele desapareceu num piscar de olhos, deixando apenas o eco assustador do seu assobio como lembrança de sua presença. A escuridão lá fora parecia se intensificar, como se o mundo estivesse se fechando ao meu redor. Cada som, cada sombra, cada suspiro se transformou em um prenúncio de terror iminente. Sem saber o que fazer, corri em direção ao motorista, buscando uma explicação para a estranha experiência que estava vivenciando. Mas ao chegar lá, deparei-me com outro mistério. O ônibus estava vazio, sem sinal de vida além da minha. O motorista, ao me ver em estado de choque, tentou me acalmar, mas suas palavras foram abafadas pelo assobio que continuava a ecoar na minha mente. A sensação de estar preso em um pesadelo sem fim se tornou insuportável, e eu ansiava desesperadamente acordar. Finalmente, o ônibus chegou ao seu destino. Desembarquei trêmulo e confuso, mas aliviado por estar longe daquele cenário perturbador. A experiência permaneceu gravada na minha mente, deixando cicatrizes emocionais que jamais se apagarão. Até hoje, me pergunto sobre a natureza daquela experiência,
sobre o estranho que assobiava na escuridão e sobre o vazio do ônibus que parecia refletir um abismo dentro de mim. Foi um capítulo de terror que desafiou todas as minhas noções de realidade e me deixou com a certeza de que há mistérios neste mundo que nunca compreenderemos totalmente. Meu nome é Osvaldo, natural de Belo Horizonte, onde se passou essa experiência. Tudo aconteceu de forma rápida, numa noite que parecia tranquila à primeira vista, mas que se revelaria uma jornada assustadora e misteriosa. Era por volta da 1h da madrugada quando meu celular tocou de repente. Era meu irmão, avisando que nossa mãe não estava bem e havia sido levada às pressas para o hospital. Essa não era uma situação incomum, já que ela frequentemente enfrentava problemas cardíacos. Morando em outra cidade devido ao trabalho, senti um misto de preocupação e urgência, pois não poderia me perdoar se algo acontecesse e eu não estivesse lá para apoiá-la. Decidi levantar imediatamente e pegar um ônibus para Belo Horizonte. Dirigi-me à rodoviária e comprei um bilhete para o próximo ônibus disponível, que partiria às 3h30 da madrugada. Enquanto aguardava, minha mente se dividia entre o medo pelo estado de saúde da minha mãe e a ansiedade pela viagem. Ao subir no ônibus, notei algo estranho. Ele estava completamente vazio. Não vi mais ninguém entrando, o que achei curioso para aquela hora da madrugada. Mesmo assim, a exaustão do dia de trabalho se fez presente, e logo me vi fechando os olhos na esperança de descansar um pouco durante a viagem. Adormeci profundamente, mergulhando num sono pesado e sem sonhos. Foi um sono tranquilo, até ser abruptamente interrompido pelo movimento do ônibus. Ao abrir os olhos de sobressalto, percebi que já estávamos na estrada, imersos na escuridão da noite. Olhei ao redor e constatei que o ônibus estava estranhamente vazio. Essa constatação inicialmente não me alarmou, pois a essa hora da madrugada é comum que poucas pessoas se arrisquem a viajar. Entretanto, algo começou a me incomodar. Um som distante, quase imperceptível, começou a ecoar no ônibus. Era um assobio, melancólico e perturbador. Olhei ao redor para identificar a fonte do som e me deparei com uma cena que gelou meu sangue. Havia um homem sentado alguns assentos à frente, entre a penumbra da noite e a iluminação intermitente das luzes do ônibus. Ele me encarava diretamente, com um sorriso enigmático no rosto. O assobio continuava, e seus olhos pareciam refletir uma profundidade sombria, como se escondessem segredos insondáveis. Inicialmente, tentei ignorá-lo e voltar a dormir, mas o assobio persistente e o olhar penetrante do homem me deixavam cada vez mais inquieto. Decidi abordá-lo e pedir que parasse, mas ao fazer isso, ele simplesmente sorriu de forma ainda mais sinistra, como se estivesse se divertindo com meu desconforto. Com receio de uma reação violenta, desisti de confrontá-lo diretamente. Optei por acender a lanterna do meu telefone, na esperança de iluminar a situação e, talvez, dissuadi-lo de continuar com seu comportamento perturbador. Ao iluminá-lo, algo estranho aconteceu. Ele se abaixou rapidamente, como se tentasse se esconder da luz. Após esse breve momento, voltou à sua posição inicial, agora com um semblante mais sombrio e desafiador. Isso só aumentou minha sensação de desconforto e paranoia. Decidi apagar a lanterna e tentar dormir novamente, mas o sono não veio. O assobio recomeçou, agora mais próximo e incessante. Abri os olhos cautelosamente, temendo o que poderia encontrar. O homem não estava mais em seu lugar. Meu coração acelerou, e uma sensação de medo e urgência tomou conta de mim. De repente, o assobio cessou, substituído por uma respiração pesada e irregular, que senti próxima à minha nuca. Um calafrio percorreu minha espinha, e sem pensar duas vezes, levantei-me e corri em direção ao motorista do ônibus, alertando-o sobre a situação. O motorista, inicialmente confuso com meu relato, olhou ao redor e afirmou que eu era o único passageiro ali. Minhas mãos tremiam, e meu coração batia descompassado. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, pedi que ele mantivesse as luzes acesas pelo restante da viagem. A sensação de alívio ao chegar ao meu destino foi imensa. Desci do ônibus apressadamente, sentindo um peso sair dos meus ombros. Levei mais de 2 anos para compartilhar essa experiência com meu irmão, temendo que ele não acreditasse ou que pensasse que eu estava enlouquecendo. Para minha surpresa,
Ele ouviu atentamente minha história e acreditou em mim. Sua reação foi de preocupação e interesse genuíno, o que me fez sentir um pouco mais aliviado. Desde então, evito viajar sozinho à noite e, sempre que possível, opto por outros meios de transporte mais seguros. As perguntas sobre aquele estranho no ônibus e suas intenções continuam sem resposta. Foi uma experiência que mexeu comigo profundamente e me deixou com uma sensação de que há mistérios no mundo que talvez nunca compreenderemos totalmente. Agradeço por terem me ouvido e por permitirem que eu compartilhasse essa história tão intrigante e assustadora. Boa noite, galera. Gostaria de compartilhar uma experiência aterradora que vivenciei, envolvendo minha mãe, outros passageiros e eu, durante uma viagem de ônibus. Permitam-me contar com detalhes tudo o que ocorreu naquela noite fatídica. A história se passa durante uma de nossas viagens de férias do Maranhão ao Pará, onde minha irmã mais velha reside desde seu casamento. Era uma jornada longa e cansativa, daquelas em que a noção do tempo se perde na monotonia das estradas noturnas. Eu e minha mãe sempre preferimos viajar à noite nessas ocasiões para que o trajeto parecesse menos extenuante. Naquela noite específica, embarcamos no ônibus rumo a Belém, como de costume. Eu estava no fundo do ônibus, assistindo a um filme no meu telefone enquanto minha mãe dormia ao meu lado. Já passava das 3 da manhã quando decidi desligar o telefone e tentar dormir um pouco para chegar revigorado ao nosso destino. Subitamente, fui arrancado de meus pensamentos por um grito ensurdecedor vindo do banheiro do ônibus. O som era tão angustiante que despertou não apenas minha mãe, mas também todos os outros passageiros que estavam adormecidos. O pânico se espalhou pelo ambiente enquanto todos se questionavam sobre a origem daquele grito. Minha mãe, visivelmente perturbada, me perguntou o que estava acontecendo. Nesse momento, um senhor ao nosso lado também se manifestou, revelando que não havia visto ninguém entrar ou sair do banheiro. Ele estava acordado e atento, o que tornava o mistério ainda mais intrigante. Concordamos que era necessário informar o motorista sobre o ocorrido, pois alguém poderia estar precisando de ajuda no banheiro. No entanto, antes que pudéssemos agir, o grito se repetiu, agora acompanhado de soluços de choro. Decidi investigar e me dirigi ao banheiro, ignorando os apelos de minha mãe para que eu não me envolvesse na situação. Ao bater na porta do banheiro, não obtive resposta. A porta estava trancada, e a falta de qualquer som vindo de dentro aumentava a tensão no ar. Decidimos chamar a atenção do motorista, e logo ele veio verificar o que estava acontecendo. Após alguns instantes de tensão, o banheiro foi aberto. Para nossa surpresa e horror, não havia ninguém lá dentro. Todos os passageiros que haviam ouvido os gritos estavam perplexos, pois a realidade não condizia com o que havíamos escutado momentos antes. O motorista, em tom discreto, nos contou uma história sombria que ocorreu em 2012, envolvendo uma gangue criminosa que atacou um ônibus semelhante ao nosso durante uma viagem noturna. Os detalhes macabros relatados pelo motorista, sobre uma mulher jovem que fora violentamente tirada daquele banheiro, ecoaram em nossas mentes como um presságio sinistro. O clima no ônibus tornou-se pesado e carregado de medo e suspeita. Os passageiros trocavam olhares preocupados, e a sensação de que algo sobrenatural pairava sobre nós era palpável. O senhor ao nosso lado, que inicialmente rira nervosamente da situação, agora estava visivelmente abalado e inquieto. A viagem prosseguiu em meio a um silêncio tenso, com cada som inexplicável fazendo nosso coração acelerar. Eu não conseguia mais relaxar, sentindo como se algo nos observasse nas sombras, aguardando o momento certo para revelar sua presença. Chegamos ao nosso destino sem mais incidentes, mas o impacto daquela noite permaneceu conosco. As dúvidas sobre o que realmente aconteceu no banheiro naquela madrugada assombraram nossas mentes, reforçando a crença de que há mistérios sombrios que escapam à compreensão humana. Essa experiência me deixou marcado, transformando cada viagem noturna em um teste de coragem e resistência mental. Acredito que somente aqueles que vivenciaram situações semelhantes podem compreender o verdadeiro terror que nos assombra quando a realidade se mistura com o desconhecido. É com certa hesitação e perturbação que me coloco a escrever este relato para compartilhar uma experiência que vivenciei no ano de 2019. Meu nome é Agnaldo,
Sou natural do estado do Rio Grande do Sul e trago comigo uma história que desafia a lógica e adentra os domínios do inexplicável e paranormal. Sempre fui fascinado por mistérios, mas nada poderia ter me preparado para o que estava por vir naquela fatídica noite. Era um típico inverno gaúcho, uma noite fria e imponente, envolta em mistérios e sombras que pareciam espreitar cada movimento. Eu estava voltando para meu rancho, um refúgio familiar distante da cidade onde trabalho como garçom em um restaurante. A viagem era rotineira, mas algo naquela noite já denotava uma atmosfera diferente, uma sensação de expectativa carregada no ar. Saí do trabalho por volta das 10 horas da noite, comprei minha passagem para meia-noite e embarquei no ônibus rumo ao meu destino. A estrada que nos levava ao rancho era majestosa e imponente, mas também impunha seu próprio tipo de medo, especialmente à noite, quando a escuridão se tornava a única companhia nas vastas extensões rurais. O ônibus estava relativamente vazio, cerca de 8 passageiros no máximo, incluindo eu. Apesar de ser um trajeto curto, eu nunca conseguia relaxar totalmente durante a viagem. Naquela noite, coloquei meus fones de ouvido, buscando abstrair-me da tensão que sempre acompanha viagens noturnas por estradas desertas. Foi então que algo estranho aconteceu. O ônibus começou a diminuir a velocidade gradualmente em um ponto remoto da estrada, onde nada deveria estar além do vazio noturno. Intrigado, aproximei-me da frente do ônibus para tentar compreender o motivo da desaceleração. Foi nesse momento que avistamos, ao lado de fora do ônibus, 3 homens e uma mulher. O detalhe mais perturbador era a vestimenta deles, roupas de verão, extremamente rasgadas e sujas, contrastando com o gélido frio da noite que marcava apenas 3 graus. Aquela discrepância arrepiava a espinha e despertava um profundo desconforto. Os passageiros e eu observávamos perplexos enquanto essas pessoas pediam para entrar no ônibus. O motorista, agindo de forma incomum, nos instruiu pelo rádio a fechar as janelas e ignorar o que estava acontecendo do lado de fora. Uma mistura de curiosidade e medo se apoderou de todos nós naquele momento. Sem entender completamente a situação, o motorista acelerou bruscamente, e as figuras estranhas do lado de fora simplesmente desapareceram na escuridão, como se nunca tivessem estado ali. O silêncio tomou conta do ônibus, mas a inquietação permaneceu como um eco soturno em nossos pensamentos. Ao chegarmos ao nosso destino, uma série de perguntas surgiram em minha mente. Fui o último a descer do ônibus, aproveitando a oportunidade para questionar o motorista sobre o ocorrido. Inicialmente relutante, ele acabou compartilhando uma história perturbadora que havia assombrado outros motoristas da companhia. Segundo o relato do motorista, aquele trecho da estrada era conhecido por abrigar histórias sombrias envolvendo migrantes vítimas do crime organizado. Muitos haviam encontrado um destino trágico naquela região, e a presença daquelas figuras estranhas era um presságio sinistro do que poderia acontecer se fossem deixadas entrar no ônibus. A verdade por trás daquela noite assombrou meus pensamentos. Investigações posteriores revelaram imagens da mulher que estava com os 3 homens, corroborando a história contada pelo motorista. A sensação de ter sido testemunha de algo além do compreensível deixou-me atormentado, e as noites subsequentes foram marcadas por sonhos inquietantes e pensamentos obsessivos. Essa experiência alterou minha percepção da realidade, levando-me a questionar o que verdadeiramente habita nas sombras da noite e nos recantos mais obscuros de nossa existência. Não posso deixar de pensar nas almas perdidas que vagam por aquelas estradas solitárias, buscando redenção ou descanso em meio ao eterno tormento. Que este relato sirva como um alerta para as profundezas desconhecidas que permeiam nosso mundo, e que possamos encontrar conforto na certeza de que, apesar das sombras, a luz da esperança ainda brilha em meio à escuridão.